Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Todos nós temos vivenciado a revolução tecnológica de alguma forma. A medicina não fica atrás disso também. Nós temos vários robôs, várias aparatologias que fizeram com que cirurgias ficassem agora minimamente invasivas, ou seja, com uma pequena incisão, o cirurgião consegue operar aquele paciente. E para isso, certamente, esses cirurgiões precisam desenvolver habilidades para operar com esses robôs. E é para isso que eu convidei aqui o nosso colega e professor aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic, professor Renato Nardi. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, doutor Marcelo. É sempre um prazer estar aqui. O professor Renato é doutor em Ciências Médicas, professor aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic, um dos responsáveis do Centro de Simulação. E aí nós vamos falar sobre essas habilidades na era dos simuladores. Então, para que serve? O que são e para que servem esses simuladores? Então, assim, como você muito bem colocou, a evolução tecnológica fez com que a gente ganhasse muito no acesso ao paciente com o mínimo grau de trauma, né? Mas isso também trouxe um desafio, porque como a gente está acostumado a usar as mãos para se alimentar, fica muito fácil o manuseio de instrumentos cirúrgicos com a habilidade manual que a gente já tem, né? Agora, com o desenvolvimento de endoscópios, o desenvolvimento de laparoscópicos, cirurgia assistida por robô, você não tem mais o acesso que você tinha antes com as mãos dentro da cavidade do abdômen, da região cervical ou qualquer outra área. Então, você tem que desenvolver algumas habilidades que não são só aquelas que o punho te oferece, certo? Então, os simuladores vieram para que a gente conseguisse treinar um aprendiz, treinar um médico que necessita de uma reciclagem, necessita aprender novas técnicas, de uma maneira que ele não se expõe diretamente ao paciente. Então, ele treina num simulador que vai simplesmente, como o próprio nome fala, simular os movimentos daquela tecnologia, de maneira que ele vai adquirir um pouco de confiança, ele vai adquirir a ergonomia, ele vai adquirir a coordenação dos olhos com o movimento das mãos, de uma maneira num ambiente completamente seguro, né? Onde eu posso até representar e reproduzir cenários reais. Então, é uma analogia muito fácil aqui para a gente lembrar o piloto de avião. O piloto de avião hoje, ele quando vai levantar o voo ou pousar uma aeronave, ele teve obrigatoriamente que passar por horas e horas e horas de simulação de voo. Então, por que não na medicina não fazemos isso? E com essa evolução tecnológica, a gente agora conseguiu criar simuladores para treinar o voo antes de operar, antes de levantar voo propriamente dito. Então, os simuladores existem para isso. Legal. E quais são as principais habilidades que um médico precisa desenvolver para conseguir manusear esses simuladores? Ou robôs depois, né? Exatamente. Então, assim, as habilidades manuais, primeiro, um indivíduo que faz uma cirurgia minimamente invasiva, isso tem que ficar bem claro, em qualquer área, né? Um indivíduo que vai fazer uma cirurgia laparoscópica assistida por robô, uma cirurgia laparoscópica pura, uma cirurgia endoscópica, esse indivíduo precisa ser treinado dos princípios básicos de cirurgia convencional, certo? Ele não pode pular o treinamento básico. Então, ele vai passar com um treinamento de cirurgião, certo? Abrir, entender a fisiologia do tecido, anatomia do tecido, instrumental cirúrgico, antisepsia, tudo que a gente faz na básica, né? E depois adquirido essa parte básica do conhecimento, aí ele vai treinar as habilidades novas, né? Que ele vai precisar realmente transformar na vida dele, que é a coordenação, por exemplo, dos olhos com um equipamento. Ele está operando um paciente, olhando para uma televisão, as mãos estão fora e o movimento dos instrumentos é que estão lá dentro do paciente é que são muito diferentes, porque não tem articulação do punho, numa laparoscópica pura, né? O endoscópio, ele mexe em alavancas. E a cirurgia robótica é muito atraente porque ela consegue, com as características minimamente invasivas da laparoscopia, atribuir articulação nos braços dos instrumentos.
de maneira que o cara consegue ter a manipulação do punho dentro da cavidade com minimamente invasivo. Então, essas são as habilidades que o indivíduo vai ter que desenvolver. A coordenação de novos instrumentos, a perspectiva diferente de tocar, ou seja, você está operando, às vezes, numa dimensão diferente do que você está acostumado, e o aprendizado das ferramentas. Uhum. E é muito difícil para um cirurgião conseguir desenvolver essas habilidades? Olha, o interessante, o que a gente vê, como o treinamento né? O nosso cérebro realmente é muito plástico, né? Essa questão da neuroplasticidade é uma coisa que nos surpreende, né? O indivíduo que perde uma visão, o centro responsável pelo outro olho, ele tem uma neuroplasticidade que aumenta e tudo mais. O cara que perde uma mão, ele começa, enfim. O treino existe e o treino desenvolve habilidades do cirurgião. Uhum. Então, é tudo uma questão de quantas horas você vai treinar. E, obviamente, a linguagem. A linguagem aqui significa na questão tecnológica. Você pega um cirurgião novo, então um indivíduo que acabou de se formar em cirurgia geral, que já está nessa época digital, e compara com um senhor cirurgião de 30 anos, os dois vão poder operar? Lógico que vão, não tem nenhuma limitação. Mas a curva de aprendizado do indivíduo que já está sabendo a linguagem digital, essa linguagem de tela, é muito menor. Então, ele aprende mais rápido. Uhum. Mas existe dificuldade? Existe. Por isso que vem os simuladores. Uhum. Por isso que a gente dedica o simulador como se fosse uma academia. Então, tem indivíduo que fica forte rápido. 6 meses está lá com musculosão, né? Tem indivíduo que vai ter que treinar 1 ano e meio. Então, cada um tem a sua linha de aprendizado. Uhum. E os simuladores permitem isso. É individual. Não é one size fits all, né? Para todo mundo é igual. Uhum. É o tempo que o indivíduo vai levar para desenvolver a técnica dele. Todos podem. A Faculdade São Leopoldo Mandic tem vários simuladores e isso para o ensino, então, do graduando é um grande diferencial. Muito bem colocado isso daqui, porque é o seguinte, quanto mais cedo, mais precoce é a exposição do indivíduo a essas novas tecnologias, mais ele começa a perceber o que ele vai ter que fazer e mais ele vai ficando confortável com as tecnologias que vão oferecer tratamento minimamente invasivo aos pacientes dele. Uhum. Então, quanto mais cedo isso, melhor. E a gente tem esse privilégio de ter simuladores de cirurgia laparoscópica assistida por robô. Só quando você fala laparoscópica, só porque às vezes tem alguém que não é da nossa área, o que é uma cirurgia laparoscópica? Cirurgia laparoscópica. A cirurgia laparoscópica, então tem a convencional. Convencional, uma incisão. Bisturi, vamos pensar um caso super comum, um apêndice. Uhum. Tem uma apendicite, apêndice inflamou, tem que operar. Faz uma incisão, puxa o apêndice, tira o apêndice, sutura. Então, corte. Tá. A cirurgia minimamente invasiva, em vez de fazer essas incisões grandes, você faz furinhos na cavidade abdominal, nesse caso, insufla a cavidade para ter espaço, e através desse furinho você opera. Então, se você poupa de grandes incisões, isso é laparoscopia. Tá. Coloca o endoscópio dentro da cavidade abdominal. E a laparoscópica assistida por robô é os mesmos furinhos, só que os instrumentais você consegue direcionar e guiar através de uma plataforma que fica fora do paciente. Então, é como se você tivesse um joystick e vai fazendo as movimentações do braço dos instrumentos da laparoscopia. Tem uma tesourinha lá na ponta. Tesourinha, pincinha, tudo, movimentos articulados, né? Então, isso a gente tem aqui na graduação. E é um simulador. E esse simulador, o que é legal desses simuladores? A gente aproveita todo o ciclo de conhecimento. Então, a gente apresenta o conteúdo teórico, depois a gente gamifica, né? Torna todo o aprendizado como se fosse um videogame. Uhum. Então, o indivíduo começa a desligar uma luzinha que acende, daí ele ele grampeia uma torneirinha que está aberta e ele vai adquirindo as habilidades ergonômicas sem perceber que ele está lidando com situações que podem ser reais. Uhum. E a partir daí, continuando o ciclo de aprendizado, você vai inserindo camadas. Daí ele lê um pouco mais, daí ele aprende modelos, daí ele treina em modelos de simulação virtual, daí ele é exposto em modelos inanimados e depois ele vai ser exposto à clínica. Uhum. Então tem toda uma sequência. Aqui a gente tem
o simulador de cirurgia robótica, que é a laparoscópica assistida por robô. Temos 2 simuladores virtuais de laparoscopia, onde ele vai aprender a cirurgia laparoscópica convencional. E temos todo o ambulatório de técnica cirúrgica, onde pode ser feitas cirurgias tanto em modelos de alta fidelidade, que são de materiais inanimados, até no final, cirurgia em animais vivos. Tá. Então, a gente tem todo o ciclo. E até por isso conseguimos até uma área de concentração no mestrado em medicina, né? Exatamente. Cirurgia minimamente invasiva. Exatamente. Legal. Falamos aqui sobre a evolução do médico, mas e para o paciente? Qual é a vantagem para um paciente sofrer uma cirurgia minimamente invasiva? Isso é a grande questão. Isso aqui é muito claro na minha cabeça. Existem modismos no tratamento, no auxílio, na assistência ao paciente? Lógico que existem. Existem modismos em medicações para transformar? Lógico que existem. Mas isso aqui não se trata disso. A revolução tecnológica na área cirúrgica, ela trouxe um benefício ao paciente que é estrondoso. Então, um paciente que, por exemplo, quando eu aprendi, e não foi muito tempo atrás, me formei urologista em 2006. Então, eu fazia cirurgias para retirar um câncer de próstata ou um câncer renal, fazia cirurgias com incisões, né? E o que acontecia com esses pacientes que eu fazia essas cirurgias com incisões? Eu percebia que tudo ia bem, mas ele ia ficar 2, 3 dias no hospital tratando de desconforto. Desconforto de dor. Difícil dele deambular, dele voltar às atividades diárias, como tomar banho, sentar, pela incisão, certo? Ao mesmo tempo, também na minha formação, eu tive acesso à laparoscopia pura. E eu já percebia claramente que os pacientes que faziam o mesmo procedimento por via laparoscópica, o retorno às atividades era muito mais rápido. O consumo de analgésico era muito menor. Sangramento, muito menor. Então, assim, é uma comodidade muito grande. Agora, vamos pensar em câncer. Tem alguma evidência hoje, isso tem que ficar muito claro, dizendo que a cirurgia robótica ou a cirurgia laparoscópica é mais eficiente em prolongar a vida do indivíduo operado por câncer? Não. Cirurgia aberta convencional, cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica reproduzem os resultados oncológicos. Então, para vocês que estão ouvindo, se alguém algum dia indicar num familiar uma cirurgia aberta, não está errado. Longe disso. Uma cirurgia convencional, ela precisa ser dominada pelo cirurgião e as cirurgias minimamente invasivas vão complementar a formação deles. Tá, e sendo uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade. Tem algum tipo de cirurgia que a cirurgia minimamente invasiva se mostra mais eficiente do que uma de aberta, com exceção da recuperação ou não? Tem uma questão que é a seguinte. Hoje, o desenvolvimento da visão endoscópica está tão avançado e a possibilidade de você fazer fusão de imagem com os exames que você fez complementar pré-operatório na mesma hora, coisa que a gente nunca vai fazer, né? Isso começou a trazer algumas vantagens para cirurgias pequenas ou para situações em que você precisa ter ser bem minucioso, que pode ser que represente num futuro uma vantagem. Tá. Então, por exemplo, eu vou operar um paciente que tem uma lesão no rim, um câncer de rim. E esse câncer de rim, eu quero tirar parcialmente esse câncer de rim e passar artérias perto, né? Eu posso, com uma cirurgia laparoscópica assistida por robô, fazer uma injeção de alguns contrastes que eu mudo a cor da minha câmera e realço os vasos que estão passando perto. Assim eu fujo deles. Então vira parece um desenho animado, em que você potencializa a sua visão. Né? Então facilita para o cirurgião e, obviamente, para o paciente, que aumenta a chance de eu tirar sem lesões dos órgãos vizinhos. Claro. Mas volto a dizer, hoje,
em termos de resultado a longo prazo, ainda a gente não tem por exemplo, o convencimento de que a cirurgia convencional oferece menos do que a cirurgia laparoscópica. Então, hoje, uma cirurgia laparoscópica robótica é a primeira opção, porque é melhor para o paciente com os mesmos resultados que a gente consegue oferecer ao longo da história. Legal. Acho que para a gente fechar, então, essa conversa, eu podia deixar aqui um recadinho para os profissionais que queiram incorporar essa cirurgia minimamente invasiva, como ele deve, para sua rotina, como que ele deve atuar, então, proceder. Perfeito. Então, assim, isso é muito importante, porque qual que foi o intuito de nós termos criado aqui um centro de treinamento e simulação? O intuito foi criar como se fosse uma academia em que o indivíduo vem e treina o que ele quiser. Ele treina a habilidade dele. Então, o indivíduo, se ele quiser, por exemplo, ele é um exímio cirurgião laparoscópico e está querendo enveredar para a área da cirurgia robótica, ele pode muito bem ligar para nós, se matricular num curso na plataforma de simulação em robô e ele vem, na melhor conveniência dele, treinar nessa plataforma de simulação. E assim ele vai tomando o tempo dele para adquirir a curva de treinamento dele, certo? Isso pode ser feito para cirurgia laparoscópica convencional, de maneira que o centro é aberto a todos. Então, quem tem uma vontade, quem tem a curiosidade de saber, não precisa ser cirurgião formado, entendeu? Não precisa ser um indivíduo que já passou pela formação laparoscópica, um indivíduo que realmente quer se ficar um pouco mais por dentro dessas áreas minimamente invasivas de tratamento, pode muito bem ter um treinamento inicial numa plataforma virtual aqui na faculdade que nos oferece de uma maneira inédita, poucos lugares têm, um centro de treinamento dessa magnitude e com simuladores tão de última linha. Legal. Muito obrigado, professor Renato Nardi. Imagina. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre as habilidades cirúrgicas para a cirurgia minimamente invasiva. A São Leopoldo Mandic investe muito em tecnologia, que está disponível aí tanto para os graduandos como pós-graduandos, tanto que temos um mestrado em ciências médicas na área de cirurgia minimamente invasiva. Então, estamos, inclusive, fazendo ciência para esta área também. Se você gostou desse nosso bate-papo, deixa um like, não minimamente, um bom like aí para nós. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Um abraço!